Antes da gente começar, quem quiser o slide, Eu quero. é só entrar aqui. Temos que deixar de uma pergunta, que é sim ou não, tá? Então é fácil. E depois vem o slide, vocês podem baixar, podem compartilhar com os amigos, podem... Tá? Não é segredo. A pergunta que tem é a seguinte: você quer ser informado da próxima vez que tiver o curso de redação acadêmica, que é um curso de 8 horas. O sistema é totalmente humano, sou eu que vou mandar os e-mails. Então, para deixar aqui, se você clicar não, eu não vou mandar. E nem tem tempo de ficar mandando spam. Ok? Vê se quem tiver a foto também do link para depois usar, pode. Ou assista o vídeo. Ou assista o vídeo. Estou me sentindo assim um youtuber. Vou colocar no meu currículo também. Pronto? Quem queria pegar já pegou? Quem abriu funcionou? Não? Se der tudo errado, me manda um e-mail que eu também mando o slide, tá? Não tem. Então, vamos lá. Bom, eu sou aqui Language Solutions, as pessoas acham que é uma empresa grande, não, é uma empresa de um só. Agora de 2. Então, a gente é uma escola de inglês online, então eu não tenho prédio. A gente dá aula via internet, ou quando junta um grupo, a gente marca em alguma sala perto de todo mundo e faz o curso lá. Tá? No final, eu vou falar um pouquinho mais dos cursos que eu tenho e vocês fiquem à vontade para perguntar. Bom, para baixar os slides da palestra, a gente já falou. Essa palestra chama Artigos Acadêmicos em Inglês. Quem baixar o slide e tiver curiosidade, esse é o link do meu LinkedIn. Fique à vontade para entrar, ficar meu amigo. Bom, essa palestra existe porque grande parte dos periódicos de alto impacto estão em inglês. Não sou eu que falo isso, basta abrir a plataforma Sucupira e procurar lá, usar um. Eles estão todos em inglês, na 14ª página tem um em alemão, você continua mais umas 20, tem outras línguas. Então, é fato. Existe uma discussão no meio acadêmico se isso é justo, se não estamos perdendo brilhantes cientistas porque não publicam em inglês. Mas enquanto discutem, a gente publica em inglês. Né? É o que tem para hoje. Pode ser que no futuro a gente publique em outra língua, pode ser. Não acho que será português. Então, tem esse problema. E essa é a palestra, o que você pode fazer hoje para escrever melhor em inglês. Com o inglês que você tem. Eu não posso ensinar inglês em 40 minutos. Se eu pudesse, teria custado $1 milhão. E eu teria chegado de helicóptero. Como eu cheguei num carro 1.0, vocês vão ter que fazer, né, se esforçar. Bom, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Eu sou professora de inglês, sou professora de inglês há 21 anos. Eu sou tradutora. Fui intérprete de conferências, não faço mais isso. E meu marido é um cientista. E aí ele começou a publicar em inglês e eu comecei a corrigir. E eu comecei a corrigir o dele dos amigos, dos amigos dos amigos, dos amigos dos amigos, dos inimigos também. E aí eu vi que existe uma necessidade que vai além da revisão de língua, que é da pessoa saber escrever em inglês. Tinha muita coisa que eu corrigia, que se eu fizesse um curso e explicasse logo de uma vez, resolvia esse problema. Tá? Então eu vi que tem uma necessidade real dos pesquisadores brasileiros em publicarem em inglês, existe uma dificuldade que também é real e que não tinha ninguém para... O que eu fiz? Só apertar não? E pronto, então. Que tinha uma necessidade mesmo e que não tinha curso para isso. No exterior, as pessoas, quando fazem graduação, já aprendem redação acadêmica. Tá? A gente aqui não tem. Né? O povo de humanas, eu fiz letras. O povo da letras, porque não, o cara já faz letras, ele sabe escrever. E o povo da engenharia, porque pô, ele faz engenharia, ele não gosta de escrever. E aí ninguém faz. Ninguém faz. E acho que todo mundo precisa. Tá? Bom, o que mais? Acho que é isso. Sou formada em letras. Hoje eu trabalho aqui, dou aula no IQBEL, dou aula na Faculdade de Ciências Médicas, sou professora de inglês instrumental. E hoje em dia eu dou aula de inglês para economistas no Banco Central. É bem legal, bem fora do meu mundo, mas é bem legal. Bom, para você escrever bem em inglês e em qualquer língua, tá? Tudo que eu falar aqui vale para português, exceto, obviamente, as regras de gramática em inglês. Então, para escrever bem em qualquer língua, é necessário ter algo interessante para dizer. O problema é resolvido, é a pesquisa. Tá?
organizar as ideias, que também não é tão difícil. Pesquisadores e cientistas costumam ser pessoas organizadas, mesmo que a bancada seja uma zona, né? Então, vocês sabem onde vocês querem chegar com isso. Algumas regras de estilo e ter paciência para reescrever. Não vai ficar bom na primeira vez que você escrever. Não é porque é você, é porque escrita é assim, tá? Em inglês a gente fala, there's no such thing as writing, there's only rewriting. Então você não escreve, você só reescreve. Então não adianta, tá? Ah, vou fazer, vai sair ótimo. Não, não vai. Mas é porque assim, não é porque o do Jorge Amado também não saía ótimo, da J.K. Rowling provavelmente também não saía ótimo, o meu também são uma porcaria. Então você tem que reescrever. Então, algumas coisas que facilitam a vida. Tome notas em inglês. O seu material deve estar em inglês. Para que você vai traduzir o material para o português? Tomar nota. Destraduzir para escrever. Toma logo nota em inglês. Cuidado só para não copiar o trecho do livro, porque aí, se você usar isso, dá problema de plágio, tá? Então, dá uma parafraseada no negócio. Separa tudo antes de você sentar para escrever, porque já é muito difícil escrever. Se você sentar para escrever meia hora, fazer 2 parágrafos, fala, putz, cadê a tabela? Aí você vai procurar quando você guardou a tabela. 4 horas depois, você já ficou no Facebook, já atualizou seu LinkedIn e não escreveu mais do que 2 parágrafos. E aí você fala, puxa, mas que difícil, gastei 4 horas e fiz 2 parágrafos. Não, você fez 2 parágrafos em meia hora e o resto do tempo você gastou caçando as coisas. Então, se organiza, separa a citação, separa as referências, separa o resultado, a tabela, a figura. Senta e escreve. A outra coisa que não adianta fazer é esperar a inspiração. Você não vai acordar inspirado para escrever aquele artigo. Da mesma maneira que ninguém acorda inspirado para lavar a louça. Você lava. Então, senta e escreve. Planeja o que você vai dizer antes de começar a escrever. O que eu falo é o seguinte, se você começar pela introdução, quando você chegar na discussão, você volta e reescreve a introdução, porque ela já não combina mais. Então, começa logo do final, escreve a conclusão, faz a discussão e vai voltando. Quando você chegar na introdução, pelo menos o negócio está um só. Não escreve o abstract antes do artigo. Não vai dar certo. Certo? Você não acabou de escrever. Acontece de você mandar o abstract para o congresso antes do artigo estar pronto. Acontece. Não. Só com os meus clientes. Acontece também quando você acaba de escrever o artigo, ele não sai exatamente como você tinha previsto. Avisa para o pessoal do congresso que o abstract mudou. Você pode mudar. É melhor do que o abstract não combinar com o artigo. Tá? Eles sabem que vocês mandaram antes de acabar de escrever. E uma coisa que vale a pena é tentar explicar para alguém que não participou da pesquisa o que você está fazendo. Ele passou bem baixinho. O que você está escrevendo? Se a pessoa não entendeu, a culpa é sua. Tá? Então eu falo, às vezes a pessoa fala assim, mas você não vai entender. O que você faz? Ah, você não vai entender. Eu disse, não, eu só fiz letras, eu não sou burra. Você me explica direito que eu vou entender. Se você não consegue explicar, a culpa é sua. Tá? É igual quando a gente dá aula. O cara fala assim, eu dei aula, os alunos não entenderam nada. Mas ninguém entendeu nada, então você não explicou direito. Né? Então, explica. Se a pessoa não entender, é porque você não sabe explicar. E é difícil para todo mundo, não é só você que sofre, tá? Todo mundo tem o mesmo sofrimento. Então, mas todo mundo escreve, então vamos embora. Algumas coisas em inglês que a gente tem que prestar atenção. As palavras em inglês são mais curtas que em português, e ok, tá? Fala assim, deal with it. Em textos em geral tem 15 a 18 palavras. Em textos acadêmicos tem até 30. Mais do que 30 é aquela frase que na hora que você termina, o seu leitor morreu porque não conseguiu respirar. Tá? Ou então, quando ele termina, ele não sabe como é que começou. Então, cuidado com isso. A ordem direta é sempre mais fácil de entender e escrever. O que eu digo ordem direta? É sujeito, verbo e objeto. Tem inversão em inglês? Tem. Você precisa usar? Provavelmente não. Então, não é porque existe que a gente precisa inverter todas as frases. Tá? Seja simples. Você pode escrever na primeira pessoa, você pode dizer I e we, os nativos fazem isso. A minha dica sempre é, olha no periódico, no guia de estilo, no Author's Guide, se pode usar o personal voice. Vai estar escrito assim, ó, use the personal voice, ou you can use the personal voice. E aí você pode dizer que é I e we. Algumas disciplinas não gostam, eu sei que, por exemplo, física não curte muito. Mas você sempre pode checar no Author's Guide. Se tiver lá, manda ver. Se você não puder
ou não quiser, eu falo que eu tenho clientes que têm alergia a I, we, eles não conseguem, você pode dizer this paper, this research e continuar na voz ativa. Continuar verbo, sujeito, verbo, objeto. A voz ativa é sempre melhor porque é mais fácil de escrever, é mais fácil de entender. O seu leitor também não é nativo, ele também tem dificuldade para ler, então facilita a vida de todo mundo. E a voz passiva é uma exceção que vai aparecer muito na metodologia. Não é que a metodologia vai ser toda em voz passiva, mas lá você vai usar mais. Porque é mais importante o que foi feito do que quem fez. Os verbos em inglês precisam de sujeito, todos os verbos em inglês precisam de sujeito sempre. Porque verbo em inglês não tem desinência. Em português, fomos à padaria e fui à padaria, são duas coisas completamente diferentes. Ninguém tem dúvida quem foi. Agora, em inglês, went to the bakery e went to the bakery é a mesma coisa. Se eu não colocar um verbo, eu de fato não sei. A outra coisa a se preocupar é com o it. Em inglês, as coisas não têm gênero, né? As coisas todas são gênero neutro, são it. Então, você não consegue com esse, essa, este, essa, fazer uma distinção do que você está falando. Tá? Então, essa referência para trás de este, esta, este, essa, esse, essa, este, essa, não funciona em inglês sempre. E cuidado com esse it no início da frase, que às vezes gera uma construção muito esquisita. Eu vou mostrar umas frases para vocês, que não precisava. E, o máximo possível, mantenha seu sujeito perto do seu verbo. Repita o sujeito, não tem problema. Ok? Então, vamos ver o que eu quero dizer com isso. Então, é o seguinte, essas aqui são coisas que eu corrigi, tá? Então, essa frase. Furthermore, it is intended to propose new correlations for esse, under the laminar flow regime, considering the effects of thermal conductivity ratio and the thermal effects on porosity, on the interfacial heat exchange. Então, é de dinâmica de fluidos, troca de calor, etc. Bom, então, assim, tem uma inversão que não precisa, esse it is intended to propose, tem uma voz passiva, que é esse aqui, que não precisa, e tem esse it, que também não precisa. Então, assim, a frase está correta? Tá, a pessoa que escreveu sabia inglês, tá certo. Mas o seu leitor vai gastar um tempo danado para entender isso aí, sendo que é uma coisa simples. O que ele quer dizer é isso aqui, ó. Furthermore, new correlations for tarará, considering the effect and the thermal tarará, are proposed. Então, não tem essa inversão, tirei o it, continua tendo uma voz passiva. Tá? Essa foi o que eu consegui que a pessoa aceitasse. O que eu queria fazer era isso aqui. Furthermore, I propose a new correlation. Seu nome está lá em cima. Se não foi você quem fez, quem foi? Então, I propose a new correlation for under the laminar flow regime, considering the effects of the thermal conductivity ratio and the thermal effects of porosity on the interfacial heat. Então, a informação é a mesma, eu preciso de menos palavras, é mais fácil de ler, e a chance de você errar é maior. A chance de você errar é menor, certo? Se não der para colocar I propose, coloca this paper, this research. Né? Vamos que vamos. Bom, esse aqui eu falo que é produção interna, esse aqui é do verbo do meu marido. In the next sections, the step to calculate both the reorder point and the order up to level in the proposed model are described. Então, tem uma voz passiva que é totalmente desnecessária. É uma frase simples, que você pode dizer assim, a seção 1 faz isso, a seção 2 faz isso, a seção 3 faz isso. Para que essa complicação? Né? Diz logo, the next sections describe the steps to calculate the reorder point and the order up to level point in the proposed model. Poupa o seu leitor do trabalho de desenrolar isso aqui. Sendo que não está fazendo tanta coisa assim. Então, é uma voz ativa sem A e sem we. Para quem tem alergia. Tem alguma coisa especial hoje? Está uma festa ali. Passa 3, volta 2, passa 4. Não é comum. Não é comum? Não? Não, não é. Ah. Há 50 anos de bandeira. Tá até legal. Bom, aplicação prática. Então, por exemplo, essa frase aqui, ela é gramaticalmente correta e é típica de brasileiro. However, we adopt, in our model, a new heuristic approach to determine these parameters based on PHN data. Então, para quê? Você tem uma quantidade mínima de vírgulas para usar? Né? Eu falo com as pessoas assim, eu ganho por palavra. Então, para mim, é bom que as pessoas escrevam muito. Mas você não ganha por palavra, então, pelo amor de Deus. Né? Então, a frase está gramaticalmente correta, mas é desnecessariamente difícil.
Esse PHM é Prognostics and Health Monitoring. Isso já é difícil o suficiente sem tanta vírgula. Mas tem um problema que é mais sério. Qual que é o problema? Que não é só... tem a ver com a vírgula, mas é um problema bem brasileiro. Truncar. Fica toda truncada. Ela está toda truncada porque a ordem das palavras não é a mais usual em inglês. Se a gente seguir a ordem que é usual em inglês, dá menos trabalho para o seu leitor. E dá menos trabalho para você. Se você esquecer uma vírgula dessa daí, lascou. Então é o seguinte, a ordem das palavras em inglês é essa. E ela é: The researchers send their manuscript to the journal. Então é sujeito, verbo, objeto direto, objeto indireto se houver. Não precisa se preocupar se o objeto é direto ou indireto, tá? Isso não faz a menor diferença. Então, essa ordem em português ela é um pouco mais maleável do que em inglês. Porque como os verbos têm desinência, as coisas têm gênero, os adjetivos têm plural, é mais fácil da gente reorganizar. E 2, a gente tem mais domínio de português do que de inglês. Então, você tem mais facilidade de ajustar a língua. Em inglês, isso é mais ou menos fixo. Então, minha sugestão é, tudo que não for desse núcleo, fica ou antes ou depois. E aí você não precisa botar aquele tanto de vírgula. E aí o seu leitor não se perde. Então é o seguinte, last week, the researcher sent this manuscript to the journal for the second time. A frase que a gente gostaria de fazer seria, the researchers, vírgula, last week, vírgula, sent their manuscript for the second time to the journal. O que dá muito trabalho. É assim, uma frase assim no paper, ele não vai voltar por causa disso. Tá? 10, também não vai voltar. O negócio inteiro assim, a pessoa vai dizer assim, precisa de revisão de inglês. Ele não sabe nem o que precisa da revisão de inglês. Mas ele fala, cara, isso não está em inglês. Está em português com algumas palavras em inglês. Bom, então, como é que fica? Essa aqui era o que a gente tinha, né? However, we adopt in our model a new heuristic approach. A solução pode ser, however, we adopt a new heuristic approach to determine these parameters in our model. Agora, você não consegue dizer o we, você diz our model. However, our model adopts a new heuristic approach to determine blá blá blá. Tá? Existe uma diferença entre essas duas frases. Essa daqui o foco está em quem fez, essa daqui o foco está no modelo. Você pode escolher. Tá? As duas estão certas. As duas estão mais fáceis de fazer. Não é bom ficar falando we, toda hora. Então, é assim, é melhor do que ficar tudo na voz passiva. Se você tiver outro recurso linguístico para evitar e quiser evitar, ok. Se não tiver, não estraga o paper, não é o problema. Tá? A gente tem a tendência a não querer repetir a palavra. Em português, isso não é um problema. Agora, em inglês, isso é um não problema maior ainda. Tá? Então, a minha sugestão é, repitam. Se o negócio chama airplane no primeiro parágrafo, ele chama airplane até o último. Ele não chama airplane, aircraft, the jet, the flying machine, the great invention. Para, não dá. Não dá. Então, por quê? Por que não dá? Porque toda vez que você fala alguma coisa, você fala um termo, você tem que dizer o que ele é. Né? Se você não for qualificar todos esses, o seu leitor não sabe se são sinônimos, se airplane e aircraft é a mesma coisa, ou se são duas ideias diferentes. E aí ele fica confuso. Então, a mesma ideia é a mesma coisa, é a mesma palavra. Quer variar? Não gosta de repetir? Varie os adjetivos e varie os verbos. Vocês podem variar à vontade. Os substantivos deixa quieto. Tá? Escolhe um e vai. Facilita a vida. Bom, o objetivo é que o seu leitor use a atenção e o tempo disponíveis para entender a ciência, e não para decifrar o que você escreveu. Existem coisas que a gente lê pelo prazer de decifrar o que está escrito. Certo? Senão Kafka não tinha sido publicado. Você quer saber por que aquele negócio está daquele jeito. Mas artigo acadêmico não entra nessa categoria. Certo? Não tem Nobel de literatura para artigo científico. Concorda? Então, vocês querem complicar, vocês querem fazer um negócio mais obscuro, sei lá, escreve um romance. Vai escrever artigo acadêmico? Simplifica a vida. Ninguém é falante, pensa sempre assim, ninguém é falante nativo. Nem você, nem o cara que está lendo, nem o revisor do paper. Vamos facilitar.
E está escrito em inglês porque inglês é mais fácil do que chinês, né? Porque se fosse contar só a população, ia sair tudo em chinês. Bom, eu gosto muito dessa frase, ela está em inglês, e é: The ability to simplify means to eliminate the unnecessary so that the necessary can speak. Então, simplificar é a habilidade de tirar tudo que for desnecessário para que o necessário possa falar. Então, uma coisa que eu faço, quando eu pego alguma coisa para corrigir, é tirar todos os really, porque isso não fala isso nada. Não serve para nada. Tira tudo. Tira todos os very. Você precisa de um adjetivo mais forte? Deve ter. Tá? Então, essas frases que a gente gosta de começar assim: It is important to notice that. Você está escrevendo? Deve ser importante. Tira esse pedaço. It is worth noting that. Se já está escrevendo, é porque vale a pena. Tira esse pedaço. Você coloca uma figura e diz: Figure 2 shows. Não sei se mostra. Às vezes o seu leitor vai ler aquilo e ele vai entender diferente. Então, figure 2 demonstrates, né? Você usa um verbo mais direcionado. As it can be observed in table 3. Cara, table 3 determines, shows, tá? Vamos simplificar. E aí, isso aqui é só para provar que é possível. Então, é do Watson do Crick. Conhece o Watson Crick? O DNA? Não? Ouviram falar? Então, eles estão escrevendo para a revista Nature, em 1953. São dois ingleses, jovens, educados em Cambridge, Oxford, que tinham total domínio do inglês, tá? Não foi por falta de recursos linguísticos que escreveram assim. Contando uma coisa que era muito importante e indo contra o Pauling, que é o Linus Pauling, que já era um cientista famoso, tá? Eu vou dar tempo para vocês verem a simplicidade da coisa. Tá? Então fica: We wish to suggest a structure for the salt of deoxyribose nucleic acid, DNA. Você sabe que o negócio é velho se DNA não era uma sigla consagrada. This structure has novel features which are of considerable biological interest. A structure for nucleic acid has already been proposed by Pauling and Corey. They kindly made the manuscript available to us in advance of publication. Their model consists of 3 intertwined chains, blá blá blá. Ok? Entenderam o que eu estou querendo dizer? Começa com I. Não tem problema. Certo? Então, se podia fazer isso em 1953, pode fazer em 2018. Acredito. Quem tiver curiosidade, esse negócio está no site da Nature, tá, não precisa pagar, vai estar liberado. Tem 2 páginas só, porque eles estão só contando: olha, a gente descobriu e a gente se vê no congresso quando a gente dá mais detalhes. É só isso. Mas é bem legal. Frases curtas. Frases curtas, direto ao ponto, não tem nenhuma enrolação. Para contar um negócio fantástico. Vai. Né? Tomara que um dia vocês estejam contando um negócio assim. Bom, e aí eu entro na parte do que um bom revisor pode fazer por você. Porque às vezes chega coisas para mim que eu falo isso e eu não consigo resolver. Corrigir a gramática e a ortografia. Mas isso até um mau revisor pode fazer por você. Senão ele faz o quê, né? Não corrige nem isso. Apontar possíveis problemas de ambiguidade. Você quis dizer A ou B. Até porque eu não entendo a ciência, eu só entendo o que está escrito. Se no que está escrito não está claro, você vai ter que me explicar. E isso é uma vantagem, porque às vezes você tendo um pouco de background, você fala: é óbvio que... Mas se não está escrito, não é óbvio. Então, tem que ficar claro. Desenrolar aquelas frases macarrônicas de 56 palavras. Tá? Existe frase em inglês de 56 palavras? Existe. Charles Dickens escreveu um parágrafo inteiro para abrir o livro dele, The Tale of Two Cities. Mas você não é Charles Dickens. Isso não é literatura. Então, vamos com calma. Sugerir correções de estilo como paralelismo, grau de formalidade e vocabulário. Nessa parte de vocabulário, eu estou falando de... sempre que você usa um termo, você define o que é? Você usou um sinônimo sem definir? Isso, para mim, vai ser gritante, porque nem sempre essas coisas são sinônimos. Tá? Eu lembro um caso que a pessoa passou o artigo inteiro dizendo porous insert. E no final era filter. Eu falei: de onde saiu esse filter? Não, é óbvio que é a mesma coisa. Eu falei: não para o cara que não é dessa ciência. Ou todo mundo chama filter, ou todo mundo chama porous insert. Escolhe um. Tá? Então, esse tipo de coisa eu costumo ver.
Grau de formalidade, o grau de formalidade dos artigos é neutro, então você não precisa ser nem super formal, mas também não é conversa de bar. Escapa umas coisas, tá? De vez em quando escapa cool. Tava frio? Não. Então é very interesting. Paralelismo, alguém sabe o que é? Deixa eu ver só. Tem não, peraí. A gente já vê no próximo. Apontar possíveis problemas de consciência e nomenclatura, isso também é na parte do vocabulário. E apontar trechos de difícil compreensão, às vezes você escreve um parágrafo e você diz: não comunicou nada, me explica. E aí a gente reescreve. Tá? É melhor eu fazer isso do que chegar lá no journal e dar problema. O que eu não consigo fazer é assim: as equações estavam boas? Posso ter uma ideia. Eu pulei. Sinceramente, não li. A metodologia era suficiente? Nem se eu ver você fazendo, eu consigo fazer de novo. Então, não sei. Né? Para esses assuntos, converse com seus colegas, seu orientador, seus professores. Então, o que é paralelismo? É o seguinte: a estrutura da frase ela tem que estar paralela no sentido gramatical mesmo, com a mesma estrutura. Então, uma coisa que não tem paralelismo. The proposed algorithm has the advantage of accepting matrices of dissimilarity, less sensitivity to outliers, and representing better non-spherical clusters. Então, a gente tem, o primeiro é um verbo com ing, o segundo é um adjetivo, e o terceiro é um verbo com ing com uma construção um pouco idiomática, que é esse better antes do verbo. Tá? Ele tem que vir sempre antes da coisa que ele está qualificando. Então, para ele ficar todo bonitinho, ele fica: The proposed algorithm has advantage of accepting matrices of dissimilarity, having less sensitivity to outliers, and better representing non-spherical clusters. Isso para gente que não é nativo, não parece um problema grande. Mas para a pessoa que lê muito inglês ou que é um falante nativo, isso dá um certo problema. Tá? E é a soma dessas pequenas coisas que causa um revisor do journal dizer English needs improving. Ele não sabe nem exatamente o que é que está incomodando tanto. Mas são as frases longas, é o vocabulário que fica trocando para sinônimo, é isso, são todas as inversões, o conjunto da obra é que causa essa volta de dizer, olha, ok, a ciência está beleza, mas o inglês não dá. Tá? Bom, eu vou falar um pouquinho do título e do abstract. Por quê? A maioria das vezes o leitor tem que decidir se ele vai comprar o artigo, né? Você tem que botar lá no site, depois eles cobram $30 para alguém ler, ou se ele vai ler com título e com abstract. Então não perca essa chance. Então, no título vai logo a maior contribuição. Eu falo, não é romance criminal, não é romance policial, não precisa esconder o que aconteceu. Diz logo. Inclua todas as palavras-chave que você conseguir no seu título. Por quê? Você tem que ajudar o mecanismo de busca a te achar naquele monte de artigos. E seja conciso. Isso de seja conciso é relativo, tá? Em medicina, por exemplo, é comum um título com 3 linhas. Porque até você dizer qual célula que é, da onde que ela está, você gastou 3 linhas. Física também é comum. Até você dizer qual partícula está estudando, que faz o quê, fica onde, já foi meia página, né? Então, assim, seja conciso na medida do possível, tá? E coisas como a report case of, the treatment of, the study of, não é palavra-chave, não está contando nada. Isso você pode tirar sem dó. Então, por exemplo, aqui são exemplos que eu achei bom. Bom, Information Security in Big Data, Privacy and Data Mining. Ok, direto ao ponto, tem as keywords, eu sei do que se trata, se eu for, né, se me interessar, eu vou clicar. Esse aqui é bem legal, chama Watchdog, Detecting Self-Harming Activities from Wrist-Worn Accelerometers. Watchdog, vocês entenderam o que é? Watch pode ser isso, e o watchdog é cão de guarda. Tá? Então, é aqueles smartwatches que contam quando você está dormindo, se você fez exercício, se não fez. Então, é o uso daquilo para detectar se a pessoa está tentando cometer suicídio ou não, se ela estiver internada num hospital em observação. Então, em vez de botar uma pessoa a cada 3 minutos olhando para dentro para ver se o paciente está bem, você põe um relógio nele e fica controlando. Tá? Então, é tão legal que tem até um trocadilho. Esse aqui, se fosse mais específico, me dizia a cor do negócio. An Advanced Sense and Collision Avoidance Strategy for Unmanned Aerial Vehicles in the Landing Phase.
Então, se o meu estudo é de decolagem, não é esse. Se o meu estudo são de veículos pilotados, também não é esse. Né? Agora, se eu estou interessado em pouso de veículos sem piloto, ok, pode ser. Esse aqui também é bem legal porque ele é um monte de palavras-chave todas juntas. A cloud-based smart parking system based on the Internet of Things technology. Então, é uma frase, mas quase todas as palavras são keywords. Alright? E esse aqui é um que eu acho muito ruim, que é Big Data for Health. Isso não é um artigo, isso é um campo de estudo. Né? Então, ao menos se você é um programa de pós-graduação, não serve muita coisa. Bom, o abstract. Consulte o site do periódico para saber o mínimo e o máximo de palavras. A pessoa que pega o paper para arbitrar se ele entra ou não, ele já começa a ler para procurar um defeito. Porque nenhum bom journal deixou de ser publicado por falta de submissão. Ok? Eles podem deixar de ser publicado por falta de verba, porque o editor não deu conta. Isso pode acontecer. Agora, por falta de paper, não acontece. Então, ele começa a procurar um problema. Não deixa que o problema seja um número mínimo e máximo de palavras. Né? Já não erra na formatação do negócio. É só um parágrafo, exceto em medicina, que tem paper journal que aceita vários parágrafozinhos. Inclua as palavras-chave, a gente tem que localizar isso depois de publicado. Escreva o abstract de maneira que ele possa ser compreendido sem o texto, porque a pessoa não tem acesso ao texto quando ela lê o abstract. Então, por isso, não pode ter fórmula ou referência. É assim, você não pode citar o nome de um autor? Pode. Você tem que colocar o nome dele inteiro, né? Esse estudo é baseado na teoria proposta por... Mas não pode ter um umzinho lá para ele ter que olhar no rodapé. Ele não tem o rodapé. Todas as siglas por extenso na primeira vez. Esse problema de sigla é muito sério também durante o artigo, porque às vezes você colocou a sigla na introdução, colocou por extenso e nunca mais. Né? Só aparece a sigla. A pessoa não lê o artigo. Você não escreve o artigo da introdução para o final e a pessoa também não lê da introdução para o final. Então, a cada sessão, escreve de novo lá aquela sigla. Facilita a vida. Tá? Enfatiza o objetivo do seu trabalho. Se você não sabe ao que veio, o seu leitor também não sabe. E aí ele não vai ler. E inclua logo o resultado mais importante, para a pessoa se animar e clicar. Tá? Abstract já foi uma coisa um pouco mais obscura, que você podia, né, fazer um pouco de mistério. Com a quantidade de artigos publicados por mês, isso é impossível. O seu leitor nunca mais acha o que você quer, aquele artigo. Tá? Então, tá pronto lá. Isso aqui é uma estrutura básica que funciona em 90% dos casos. E não é a única maneira, tá? Tem outras maneiras de fazer. Só que eu acho que essa aqui é fácil. É 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai bem. Isso aqui é uma frase para cada coisa, tá? Então, por exemplo, a primeira frase você vai me dizer qual é o seu tópico e como ele se encaixa no referencial teórico. Ok. Em que sua pesquisa difere das outras, qual que é o seu gap de conhecimento ou qual que é a contribuição do seu artigo. Isso é muito importante, se você não souber isso, melhor não escrever, né? Qual que é a questão de pesquisa? Então, qual foi a pergunta que você fez? Como é que você respondeu? Ou qual é a sua metodologia? Qual o seu resultado e qual a implicação? A implicação é, para que serve? E aí? Às vezes, em ciências muito teóricas, não tem uma aplicação imediata aquilo. Mas, ok, isso vai servir para novas pesquisas em A, B, C e D. Já é uma aplicação. Tá? É importante a gente saber, depois que eu descobrir o resultado, o que eu vou fazer com isso. Então, esse aqui eu peguei da internet, não tá bom, eu vou dar um tempinho para vocês lerem. Porque esses numerozinhos não são referência, tá? É só se a gente precisar falar frase 1, frase 2, frase 3. Tem muita motivação. Muita motivação, isso eles conseguiram. Agora, depois de ler tudo isso, eu sei responder isso? Eu não sei, aqui eu não sei nem o resultado. Nem se é ou se não é. Então, o que eu fiz? Eu peguei o artigo inteiro, li tudo, chamei algumas pessoas para me ajudar
e fizemos um abstract nesses modos. Então fica, qual é o seu tópico? Query processing is a critical issue in database optimization that has recently attracted researchers' attention. Ok. Esse aqui, você pode até juntar essas duas perguntas. Em que a sua pesquisa difere ou qual a sua contribuição? Various techniques have been proposed to optimize query processing. However, we could not find examples of use for query optimization. Ok. Então, esse é o que é o gap de conhecimento que você vai fechar com essa pesquisa. Qual que é a questão de pesquisa e qual que é a metodologia? Dá para responder junto. In this paper, we develop a simulator to investigate the use of the recently proposed SOS algorithm for query processing, optimization and distributed. Então é assim, a pergunta é possível ou não, e a gente vai fazer isso com um simulador. Ok. Qual foi o resultado? O resultado é que é possível. Já me disseram que esse resultado é mais ou menos, né? Porque se tudo é possível, a gente só precisa saber se é melhor ou pior. Mas é o que tinha no artigo. E a implicação, de fato, não tinha no artigo. É assim, ok, é possível, eu faço o que com isso? Tá? A gente especula que como não era melhor do que o que já é usado, então... Agora, mesmo se você fez a pesquisa toda e descobriu que não funciona, ou funciona, mas não é bom, diz logo. Às vezes você gastou 3 anos para descobrir isso, pouco ou mais o próximo de gastar mais 3 anos. Então ele fica assim, ó. Ele agora só tem 5 frases, mas ele responde tudo. Tá? Se ele não tivesse atingido o número mínimo de palavras, a gente podia colocar mais algum. E, para saber mais sobre o tópico, essas aqui são as minhas sugestões. On Writing Well, esse é um guia clássico de redação para jornalistas americanos. Tá? Esse cara foi professor de jornalismo, escrevia muito bem. Ele fala muito dessa simplificação, de facilitar a vida do leitor, de cuidados que você tem que ter para o cara não se perder, né, para o leitor não se perder. É legal. Esse Research, Improve Your Reading and Reference Skills, eu acho principalmente importante para as pessoas que não têm muita experiência em pesquisa. Então, é assim, como é que você cita, como é que é paráfrase, como é que você se organiza, é legal. Esses dois aqui são para estrangeiros que escrevem em inglês. Esse é publicado na Inglaterra, é Science Research Writing for Non-Native English Speakers. Tem muito vocabulário, tem muita coisa. Ele fala de cada parte do artigo. E esse Adrian Walworth, ele é italiano e ele é revisor. E eu acho que um dia ele se cansou de ser revisor e falou, não, eu vou agora dar aula para que esse povo faz isso para eu parar de bater a cabeça. Então ele tem uma série enorme de livros que chama English for Writing Research Papers. E aí tem English for Writing Research Papers, Grammar, English for Writing Usage, tem um tanto de coisa. E, claro, a melhor solução, que é o curso da Key Language Solutions, que ele é um curso de 8 horas, ele é rápido, 2 finais de semana, 4x4. Ele já foi uma disciplina de 20 horas na Universidade Estadual do Maranhão, uma parceria que eles têm com o ITA no mestrado, e a gente pode fazer ele nessa configuração também, só precisa ter um grupo de pessoas. Ok? O de 8 horas com 3 alunos é turma, e aí tem o material, tem os exercícios, funciona super bem. É isso. O que mais que a gente faz? A gente faz aulas presenciais, aula de inglês para professores de inglês. Alguém conhece algum professor de inglês que quer fazer aula de inglês? Preparatórios para exames internacionais, TOEFL, IELTS, CLE, TOEIC, o que precisar. Esses exames de proficiência de mestrado e doutorado, algumas universidades não aceitam necessariamente essas provas internacionais, elas têm uma prova deles, você tem que fazer. Então, a gente sabendo qual universidade, a gente descobre como é que é a prova. Redação em inglês para temas, para usos diversos, SAT, essas coisas, inglês acadêmico, que é esse curso, inglês para entrevista de emprego, por exemplo, às vezes você precisa fazer entrevista pelo telefone, para apresentação, se você for convidado para o congresso, o negócio é inglês. Revisão de português e de inglês e tradução de português em inglês ou inglês para português. Ok? A revisão de português não sou eu que faço, é a minha sócia. A revisão de inglês sou eu. É isso. Se quiserem entrar em contato comigo, WhatsApp eu respondo rapidinho, e-mail eu demoro mais um pouquinho. Ok? Alguma pergunta? Posso ajudar vocês em alguma coisa?
veja, vamos pensar, as dicas que você passa, né? E que, de fato, eu percebo muitas vezes na hora que o brasileiro vai escrever, e eu uso, claro, né? Essa coisa de escrever do jeito deles, né? Então, a gente muitas vezes quer escrever do nosso jeito em inglês. Então, como você falou, escrever né? Ninguém escreve uma tese aqui em português dizendo eu achei isso, eu encontrei isso, eu encontrei evidências disso, meus dados mostram que a gente fica extremamente desconfortável. Mas em inglês é normal. Inglês é uma normal. questão de conhecer a cultura. Também. Por exemplo, eu não acho que em português seria um problema você escrever uma tese dizendo meus dados mostram que... Afinal de contas, seu nome está lá em cima. Foi você que fez. Mas ninguém faz assim. Mas as pessoas ficam um pouco melindradas de... eu estou me achando. Pô, você não fez o negócio? Você não descobriu? Né? E também a questão de ser subjetivo. Então, você vai evitar a subjetividade. Mas assim, eu não acho que é mais objetivo você dizer meus dados mostram ou os dados demonstram o quê? Os dados são os mesmos, e foi você que descobriu. Então, não acho que... Mas num deles se enfatiza um pouco mais o objeto e no outro o indivíduo, né? O meio do trabalho é mais o trabalho em si. O trabalho em si. Mas é uma frase mais fácil de ler. Eu acho que a gente tem que preocupar com isso, tem que preocupar com o leitor. Né? Você lê aquele negócio daquele tamanho e ainda ficar quebrando a cabeça para montar quem que descobriu o quê, dá um certo trabalho. Em inglês, então, dá um trabalho triplicado. Ok? Uma pergunta que eu não sei se é apropriada agora nesse momento, mas só para ter uma ordem de grandeza, né? Uma revisão de um artigo. Digamos um artigo escrito em inglês, não está nem em português. Um artigo escrito em inglês, eu tenho umas 15 páginas. Tá, depende de quantas palavras. Tá? Porque às vezes tem 15 páginas e 10 são tabelas. Acontece. Ou 10 páginas são fórmulas. Acontece. Então, por palavra, fica entre 9 e 12 centavos por palavra, para correção. Agora, a tradução é mais cara. Agora, quando a gente fala em tradução, geralmente a pessoa pede tradução, mas ela quer uma versão. A versão é do português para o inglês. Isso tem um custo mais alto. A revisão de português é um pouco menos, porque dá menos trabalho, porque a pessoa provavelmente já escreveu melhor, e 2 tem mais revisores de português, né? Então, o revisor de inglês é mais complicado. Agora, você está falando por palavra, mas tem todos esses passos que você mesmo descreveu, que envolve até, às vezes, uma discussão com o autor para entender o que ele quer dizer, então, tem que ser reescrito tudo. Então eu falo assim, ela custa um pouco mais caro porque entra no pacote isso. Eu ligar para o autor e falar, vamos bater um papo, né? Me conta aqui. Então, geralmente, eu pego o texto e vou colocando comentários. E aí o autor vai e responde todos, a gente corrige de novo, corrige outra vez. E aí eu falo, é sempre bom você fazer a revisão na primeira submissão. Se tiver mudança, a gente corrige de novo, não tem problema. Tá? Se tiver uma mudança de conteúdo muito gigante, a gente estuda. Mas, geralmente, quando é aceito mesmo com correção, não é nunca uma mudança radical, senão não era aceito. E se voltar alguma correção de língua, 10 anos depois, sabe, eu corrijo, não tem problema, tá na garantia. Então mandem na primeira vez. Que aí já evita do cara ficar enchendo o saco. Uma coisa que eu acredito que 9 a cada 10 alunos usam é o Google Tradutor. Que comentário que você pode dizer? Então, é assim. Eu gosto muito de origami, mas não leio japonês. Quando eu compro alguma coisa em japonês, eu tiro a foto. Já viram aquele negócio de você tirar foto? Agora você não precisa nem colocar. Eu escaneio o livro com o negócio e vejo do que se trata. Ok, mas minha compreensão japonês é 0. O Google Tradutor me dá mais ou menos 50%. É um salto. Né? Ok. Agora, ele não serve para... Eu vou escrever um texto em português, vou jogar lá e... Beleza. Pode ser que em 10 anos resolva. Tá? Essas coisas... Já foi muito pior. Pode ser que em 10 anos resolva, mas ainda não resolve. Eu falo isso para as pessoas acham, dão risada, eu falo, eu sei que eu sou a última geração de tradutores no mundo. Meus filhos não serão tradutores, porque a gente vai solucionar esse problema. Mas enquanto não soluciona, não vai ter jeito. Mas se alguém te mandar um texto em inglês e ele tivesse sido
traduzido, é bom mandar o texto em português também para você entender. Se tiver o texto em português, eu sempre falo assim, escreve logo em inglês. Eu prefiro corrigir o seu inglês do que pegar um negócio que você escreveu em português, traduziu e depois corrigiu. Porque o que acontece? Ele sai em português com as palavras em inglês. E isso nem sempre comunica alguma coisa. Então é melhor um inglês um pouco mais errado, com um pouco menos de variação. A gente resolve. O que não dá para resolver é quando você não consegue compreender o que está escrito. Aí não tem solução. Por fim, é uma curiosidade. O brasileiro ainda erra muito o falso cognato? Erra. E tem erros assim que são... por exemplo, um professor da Faculdade de Medicina falou comigo assim, olha só, eu acho que a tradução está errada. Isso aqui não é uma lactase, isso aqui é um lactato. Eu falei, cara, o pobre do tradutor não faz ideia do que é um ou outro. Né? Passa. Por isso que a gente manda para o autor para ele ler se ficou certo. Porque tem umas coisas assim que passam. Não é nem falso cognato, é problema de tradução mesmo. Mas tipo, pretend intend? Pretend intend é muito sério. In this paper we pretend to... Pô, mas você só pretend? Estava aplicando essa desgraça, por que então? Isso o aluno muito faz. Às vezes a gente vê na apresentação, aí dá dor no coração. Que a pessoa diz assim, in this paper I pretended to... E aí todos os nativos estão assim, o que eu estou fazendo aqui então, né? Não acontece. Mariana, você falou que às vezes tem uma tradução que tem um pacote lá, né? Mas você faz análise do journal que a gente está enviando, tipo, para esse journal, como que é a pegada desse journal? Isso eu não consigo fazer, porque eu trabalho com zilhões de ciências, digamos assim. Então eu não tenho como dizer esse journal serve, vai ser publicado ou não. O que eu sugiro é, pegue os artigos que foram publicados nesse journal, lê todos intensivamente uma semana e já escreve o seu artigo para combinar com eles. Então já escreve o artigo sabendo para onde ele vai. Tá? E toda vez que voltar a correção, às vezes não foi aceito, mas veio um monte de sugestão. Isso é uma estratégia também. Você escolhe um journal muito bom, manda, vê quais são as sugestões, corrige. Às vezes eles não vão publicar, mas o outro vai. Mas corrige. Porque a chance de ser a mesma pessoa lendo em 2 journals de continentes diferentes é enorme. Tá? Quanto mais especializado, menos pessoas sabem aquilo. A chance de cair com a mesma pessoa 2 vezes é gigante. E às vezes ela aprova numa vez e não aprova na outra. E você nunca vai saber porque é tudo anônimo. Mas quem é professor sabe que já pegou. Né? Trabalho repetido. Então, cuidado. Trabalho repetido que não foi corrigido. Que não foi corrigido. Aí você reprova com ódio no coração, né? Porque você gastou todas aquelas horas e a pessoa não corrigiu. Eu sei, eu vejo minha vida, porque eu já falei para esse fulano que não era pra fazer assim. Ele acha que eu sou bobo? Não, ele acha que você é 2, né? Que você está em journals diferentes e que você não vai perceber. Mas E é um trabalho, assim, revisão é um trabalho, de língua é um trabalho muito sem fim. Agora, eu acho que a revisão de ciência deve ser, assim, 800 vezes pior e você não ganha nada, né? Você ganha o direito de dizer que você é revisor daquele negócio. Então, cuidado com os revisores. Sejam bonzinhos com eles. Obrigado, Mariana. Muito bom, viu? Imagina.